Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês estão vindo assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Agradeço muito a vocês virem aqui. Se acharam o meu canal, Odin e Friga, é porque de algum modo essa mensagem é para vocês também, né? Lembrando que essa é uma leitura coletiva, né? Atemporal, intuitiva. Aqui o nome do canal é Odin e Friga, porque eu uso, né? Eu sigo o panteão nórdico, eu acredito nos deuses, né? O Asatru, que significa literalmente fé ou crença nos deuses. O título do canal é Odin e Frigga, porque eles são os regentes de Asgard, são a autoridade máxima, né, dentro dos deuses do panteão nórdico. Cada um deles tem um significado, uma simbologia, e eles guiam nossos passos, guiam nossa vida de maneiras diferentes. Odin é o deus do conhecimento. Tá? E eu gosto de enfatizar que ele não é o deus da sabedoria. Existe um outro deus nórdico, né, que vive em Asgard, que é o deus da sabedoria. É o deus que qualquer pergunta que tu fizer, ele sabe a resposta correta. Odin não. Odin é o deus do conhecimento. Ele adquire o conhecimento, ele possui o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Correto? Isso eu vou explicando aos pouquinhos, cada dia, às vezes eu vou me lembrando de um pedacinho a mais de informação. Mas então, Odin é o regente de Asgard, ele sabe de tudo, né? É marido de Frigga, que junto com ele governa Asgard, que uh, governa, ela é esposa, então ela também divide a vida com ele. É a única que pode, ao lado dele, junto com Odin, sentar no trono de Odin, ninguém mais pode. Frigga é a deusa do lar, da família, ela defende então as famílias de casais, né? Representada normalmente pelas chaves da casa, porque na mitologia, na cultura nórdica, a mulher era quem controlava, quem cuidava da casa, era ela quem mandava na casa, então por isso ela é representada pelas chaves da casa. Ninguém entra na casa de Frigga e Odin sem a autorização dela, sem que ela permita. Então, eu sempre peço a orientação dos dois, né, de Odin e de Frigga. Odin que nos traga aqui o conhecimento necessário para as nossas decisões. Frigga traga o cuidado, né, que nós precisamos ter na nossa vida. Então, peço a eles que me orientem na tiragem das cartas, que me oriente na leitura. Este baralho que eu uso, né, o deck é o Diário de uma Bruxa, ele foi consagrado a Frigga. Então, eu espero ajudar a todos vocês que vieram aqui, que Odin e Frigga me orientem, ok? Então, vamos fazer a tiragem. Muito bom. Vamos ver o que os deuses têm para nós. Ok. Para quem não conhece, para quem não conhece a tiragem, eu utilizo a tiragem de 9 cartas. Eu aceito a queda de até 3 cartas viradas para baixo, né? Até 3 cartas, né? Se cair mais de 3, eu só aceito aquelas que estão viradas para cima. Eita! Hoje. Ok. Muito bom.
Só mais uma carta, deuses. Só mais uma, só mais uma. Aí, agora sim. Quase que ela cai no chão. Ok. Vamos ver o que temos no oculto. Né? No oculto. Fazia tempo que essa carta não caía. O Imperador. Muito bom. Bom, então vamos lá. Começamos, né? Temos um passado, para quem não conhece, então a minha tiragem é: essas 3 cartas representam o passado, o presente e o futuro. Alguns arcanos maiores aqui, né? O Imperador e o Mago fazia muito tempo que não saíam, são cartas que voltaram, né, a aparecer, então alguma coisa mudou no aspecto. Vamos lá. Rei de Paus, né? Começamos com Rei de Paus. Rei de Paus é a simbologia para as paixões, para a criatividade, né? Está muito relacionada a relacionamentos, amores, paixões, né? Coisas ardentes, né? Também algumas transformações, né? O fogo é um fogo transformador também. Bom, o Rei de Paus é um rei decidido. Vejam, aqui está representado por um bruxo, né? Que está sabendo onde quer ir, ele está mostrando para o gatinho aonde que ele quer ir, ele sabe como, quando, de que maneira, é um rei que utiliza muito, né, da racionalidade. Apesar de ser um rei das paixões, né, ele orienta, ele usa as paixões, mas ele se orienta pela racionalidade. Ele tem decisão, correto? Aqui temos que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu não uso as cartas invertidas, mas pelo contexto das outras duas, que eu já vou explicar, me parece um pouco lado oculto, ou seja, a carta meio invertida. Tu sabe as decisões, tu tem uma determinação, mas parece que está no lado oculto desse rei de paus. Ou seja, ele utiliza em demasia, né, essa capacidade dele de decidir o que é certo, o que é errado, aonde que ele quer ir, né? Então, essa capacidade dele de ser determinado parece que está em excesso. Parece que ele está num certo orgulho nesse jogo. Ele começa, então, dizendo isso. Um passado, né, um passado mais distante, onde tu tinha muita certeza das coisas que tu queria, das coisas onde tu queria chegar, tá? Por que eu digo isso? Por causa da carta dos 5 de espadas. O 5 de espadas é a carta do, vamos dizer assim, do desgosto, quando tu decepciona as pessoas. Parece a carta da decepção extra, né? Extra pessoal dos outros. Por quê? Olha só, são 3 bruxas, tá? Uma bruxa está toda confiante, está realizando o feitiço, como quem diz, eu sei o que eu estou fazendo. Só que isso está magoando as outras duas, né? Elas estão tristes porque o feitiço que ela está fazendo, né? Apesar dela ter certeza que é a coisa certa, que é o acertado, que é o melhor, as outras duas estão ficando magoadas. Ou seja, tu tomou decisões, né, no passado, que magoou as pessoas em volta, que deixaram as pessoas tristes, mesmo tu sabendo que tu tinha razão. Então, foi um momento muito de orgulho, foi um momento muito de egoísmo, né, um egocentrismo, em que tu não se importou com as consequências das tuas decisões, das tuas ações, dos teus pensamentos, né? 5 de espadas é a carta do pensamento. Só que nós temos que lembrar, toda ação exige um pensamento, mas nem todo pensamento leva a uma ação, correto? Então veja, por isso que eu li a carta como lado oculto do rei de paus, ele invertido, né? O excesso, né, dessa autoconfiança, né, levou a isso. Vamos analisar também outra questão, né? O 5 de espadas, que eu digo é analisar a carta, né? Veja, cada deck tem uma representação sutilmente diferente. Vejam, o 5 de espadas desse deck é representado pela bruxa segurando 2 espadas. 2 espadas é a decisão, é o pensamento em cima de decisões. Significa que a bruxa está decidindo, ela está tomando decisões em cima de alternativas que ela tem.
Só que veja, essas decisões levam ao 3 de espadas. O 3 de espadas é normalmente representado com as 3 espadas ferindo o coração, né? Então significa decepções, significa um coração partido, alguma coisa que feriu o lado emocional, pensamentos que ferem o lado emocional. Por isso que a carta 5 de espadas se refere a isso. Decisões que tu toma e que de maneira tão egocêntrica ou egoísta, tu não percebe que tu machuca as outras pessoas, tá? Então, em algum momento, ou tu teve um certo conflito interno ou um conflito externo e tu quis marcar a tua autoridade sobre si mesmo ou sobre a situação, né? E aí tu acabou tomando decisões que magoaram as outras pessoas. Bom, isso teve consequências. O 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta aqui nesse deck, principalmente da desconfiança, né? Novamente, esse 7 na figura, né, está desmembrado em 3, 2 e 2 espadas. Vejam, essas 5 espadas aqui, ó, o mesmo significado aqui desses 5 de espadas, é o mesmíssimo, tá? Essa mesma situação, ou seja, as decisões que tu tomou que magoaram outras pessoas, né? Esse bruxo que está carregando essas 5 espadas, ele entrou por essa janela, ou ele está saindo, ele está indo embora. Ele está entrando, né, e devolvendo essas 5 espadas, ou seja, ele está tentando desfazer o que ele fez no passado, né? Ele está tentando desfazer aquela mágoa, aquelas más decisões, ele está arrependido, ou ele está roubando as 7 espadas, ou seja, ele já pegou essas 5 espadas do passado, essas mágoas, e está pegando as novas, mais 2, ou seja, vejam, são 2 espadas, ou seja, ele fez alguma coisa no passado, mas agora ele está tendo uma nova decisão. Ele pode consertar o passado, ou ele pode permanecer, né, com o orgulho que ele tem, tá? Então vejam, aqui no passado, né, é marcado agora por um período, né, o passado mais recente, vamos chamar assim, o passado mais distante, intermediário, né? O passado marca isso. Tu tomou muitas decisões na tua vida, essas decisões foram tomadas de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito arrogante, tá? E levou a um período de desconfiança. As pessoas em volta de ti acabaram não confiando mais na tua pessoa, nas tuas decisões. Pode ser até que tenha causado um certo afastamento aqui, correto? E tu teve decisões no passado, tá? Decisões de o que eu faço a partir do que aconteceu. Eu me afasto das pessoas, eu tento reconquistá-las, eu tento corrigir o que eu fiz, eu deixo e faço de conta que esqueço, né, que não aconteceu nada. Isso é passado. Agora vamos para o presente, tá? O presente começa com o mago, né? A carta número 1. O mago, ele é um bruxo que está fazendo encantamento, e esse encantamento ele interage com os 4 elementos: as espadas, o pentáculos, a varinha de condão, que é o paus, e a taça, que é o copas. Ou seja, tu tem tudo. Tu tem as paixões, tu tem as emoções, tu tem a riqueza, tu tem o equilíbrio, né? E tu tem os pensamentos. Tudo tu tem à tua disposição. Então, o mago, ele representa um período, uma energia, um estado em que tu tem tudo na tua mão para tu tomar as tuas decisões. Sabe aquelas decisões do passado, né, que tu já tomou ou ainda está para tomar essas decisões? Tu tem todas as ferramentas, tu tem todo o conhecimento, tu tem tudo para tomar essa decisão. Tu tem as ferramentas para corrigir o que tu fez no passado, tu tem o conhecimento, sabe? Então é um período agora em que tu pode transmutar as coisas, tu pode realizar aquilo que tu decidiu no passado, né? Esse 2 aqui de espadas que está preso lá, que tu está para pegar, esteve, né, para pegar, tá? E então é um período agora de tomada de decisões. Por que eu digo isso? Por causa da carta do carro, né?
Então, hoje parece que cheio de arcanos maiores. Agora, desculpa, eu acabei de perceber, né? São 4 arcanos maiores. Então, o carro significa que tu está em movimento, tu não vai entrar em movimento, tu está dentro desse movimento, só que é um momento de decisão. Veja, tudo isso que tu tem a capacidade de fazer, né, que tu tem as ferramentas, mesmo assim tu ainda tem decisões. Veja, o carro é representado aqui por uma moto, né? Nos decks originais era uma carruagem puxada por animais, onde tu tem 2 caminhos. Um ali com a placa branca, o outro com a placa preta. Veja, significam que são caminhos diferentes, são caminhos opostos, né? Cada um aponta numa direção. Tu não sabe se eles podem chegar no mesmo lugar ou vão chegar a lugares diferentes, mas tu tem que tomar uma decisão. Qual o caminho que eu vou seguir? Correto? Então não significa, não é obrigatoriamente que seja um caminho bom, um caminho ruim. Não, os dois podem ser bons, os dois podem ser ruins. Eles podem levar, como eu disse, a lugares diferentes ou ao mesmo lugar, só que serão caminhos diferentes. São caminhos antagônicos ou dicotômicos, correto? Então, e tu tem que tomar essa decisão. Lembre-se, né? Tem um gatinho ali junto, né? Com a bruxa na moto. Então, lembre-se que essas decisões afetam os outros. Ó, tá bem embaixo do 5 de espadas. Tuas decisões afetaram as outras pessoas, né? Lembre-se disso, use esse passado para saber tomar a melhor decisão, tá? Não precisa ser necessariamente 2, pode ser mais de um caminho, e tu tá hoje, né? Tu tá nessa energia de o que eu faço. Bom, logo em seguida, e guiando isso, né? Uma carta de conforto, a carta do 2 de espada, né? Que eu já comentei aqui, veja como o 2 de espada indiretamente também está muito, né, forte nesse jogo, as tuas decisões, tá? Então vamos lá, esse deck aqui representa o 2 de espadas com a bruxa vendada, atirando as adagas no alvo, só que a adaga que ela já jogou já acertou o alvo, então ela tem uma pequena sutileza no seu significado. Ela diz assim, ó, não interessa a decisão que tu tomou, tu não precisa ver que tu acertou, tu está certo. Traduzindo, siga a tua intuição. Não fique pensando muito. Carta de espadas é pensamento, né? Pensamento, está muito forte aqui, né? A mente, né? A mente está muito forte aqui. Então veja, o pensamento ele é rápido e aquele pensamento, aquele primeiro pensamento que tu tiver, que tu sinta que está certo, tenha certeza, a carta aqui está te dizendo, né, que tu vai tomar as melhores decisões. Não se preocupe, mesmo que tu não consiga ver, mesmo que tu esteja cego aos resultados finais, isso aqui vai dar certo, tá? Então é uma carta de conforto. Período então atual, né? Períodos de transformações, períodos de mutação, né? Períodos que tu muda as coisas ao teu redor e dentro de ti mesmo, né? O mago também representa as mudanças internas, porque tu tem tudo que tu precisa. Mas também marcado pelas decisões, e essas decisões, quando tu utilizar todas essas informações, veja, uma linha temporal, tu vai acabar fazendo a coisa certa, tá? Então, esse é o presente. Agora nós vamos para o futuro. Vamos ver o que mostra no futuro. E já começa relativamente bem. Eu gosto dessa carta. Por que eu gosto dessa carta? Porque o 8 de copas significa o abandono àquilo que tu não precisa, tá? Principalmente neste deck aqui, ela tem essa representação. Veja, a bruxinha aqui carrega o mínimo, tá? Carrega só uma sacola e a vassoura dela. Ponto. Acabou. Ou seja, ela está indo embora. Ela está deixando uma mesa que nós temos, né? 8 copas. Mas agora, olha só, né? Novamente, a simbologia em cima, né? Ela não carrega o quê? Emoções. Ela está deixando para trás todo aquele lado emocional que ela não precisa carregar. Significa que ela tem um novo começo. Essas decisões aqui vão levar a um novo começo. Só que, para isso, dentro dessas decisões, ela tem que deixar as emoções que não são boas para trás. Tá? Novamente, olhem só,
o 5 de copas, tá? O 5 de copas... Ah, tá, me lembrei. Às vezes eu não me lembro. O 5 de copas é aquela carta, né, no deck, onde a bruxinha está olhando para 3 taças caídas, né? Ou seja, ela olha exclusivamente para as perdas e esquece de ver a fartura que ela tem à volta. Então veja, uma das coisas que tu tem que deixar para trás são essas memórias ruins que tu tá fixando, que tu tá ficando apegado a elas, né? Tu tem que deixar de olhar para as coisas ruins da vida, para as coisas ruins, inclusive aqui, ó, né? Tu tem que deixar para trás esse passado ruim, essas decisões, né? Essa carga emocional que tu tá trazendo, tu tem que deixar para trás. Tu tem que parar de olhar, então, somente para as coisas ruins, né? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que passar a olhar para a mesa farta, tá? Mas, veja, é o 3 de copas. O 3 de copas é a carta da comemoração com os amigos, é a da vitória, é aquela em que tu festeja, né? Principalmente com amigos. A carta 3 de copas, nesse deck também é representada por 3 bruxas que estão felizes, né? Comemorando. Às vezes vai ser necessário também deixar os teus amigos, aquelas pessoas que, né, aparentemente estavam fazendo bem para ti. Por quê? Porque essas pessoas na realidade não estavam. Então aquelas pessoas que tu tiver que deixar para trás, não se preocupe. Serão pessoas que na realidade tu tá te livrando. Será um livramento de uma coisa ruim, mesmo que pareça que sejam boas, tá? Muitas vezes as comemorações não são tão boas assim, tá? Na realidade são falsas, né? Amizades, são falsas, são pessoas que não te querem tão bem, né? Que independente de quando tu tá bem, eles te comemoram contigo, mas quando tu não tá, eles te abandonam. Então veja bem isso, deixe para trás, leve somente as pessoas, as emoções que tu realmente precisa carregá-las contigo. Não tenha medo de abandonar, tá? Esse é o teu futuro. Por que isso? Carta da morte. Muita gente tem medo da carta da morte. A carta da morte significa um encerramento, tá? Coisas vão encerrar, tudo encerra, são tudo ciclos na nossa vida, tá? A carta da morte representa isso, o encerramento de alguma coisa. Vejam, é uma corda muito tensa. A espada, a morte, ela carrega a espada representando muitas vezes o pensamento, né? Apesar da carta não ser de espadas, mas ele carrega uma espada afiada e a corda tá por um fio, literalmente por um fio para arrebentar. A morte, não tenha dúvida, ela não vai pensar, ela não é emocional. Ela vai cortar isso porque é necessário na tua vida, tá? Então precisa, seja lá o que for esse estágio, precisa acabar, tá? Bom, qual é a grande questão da morte? Muito parecido com o 2 de espadas, a morte é uma transformação, é uma passagem na qual tu não sabe o que está atrás daquelas portas. Veja, é literalmente aquele jogo, né? Escolha a porta número 1, escolha a porta número 2. Numa tu tem, sei lá, tu tem uma onça faminta que vai te devorar e a outra tu tem as maiores riquezas do mundo, as maiores felicidades do mundo que tu vai poder prover, né? Tu vai poder usufruir. Mas tu não sabe. Apesar da porta estar entreaberta ali, mostrando a luz, né? Não significa que seja uma luz boa, só significa que está iluminado. A outra pode estar no escuro. Tu não sabe o que tem atrás da porta, tá? Mesmo sendo algo promissor. E tu vai ter que chegar lá e escolher a porta. Então veja, são transformações. A carta da morte aqui está representando as transformações necessárias, mesmo que doloridas, tá? Não quer dizer que é indolor esse processo, tá? Mas ele não deverá ser totalmente indolor se tu aceitá-lo, né? As dores vão vir no momento que tu não aceita. Mas tu terá decisões atrás de ti. Bom, isso vai te levar a um estado, né, inicial do 9 de paus, né? 9 de paus é representado aqui pela bruxinha, que ainda tem 2 varinhas de condões aqui, vamos dizer assim, carregadas, tá? Mas vejam, 3, 6, 7. 7 espadas que estão fumegando, ou seja, foram usadas, gastas até o fim, mostrando o quê? Combates. Veja, é um período de combate. Talvez tu tenha que combater, provar que esse teu caminho, que essas tuas decisões são realmente válidas. É um combate mais externo, mas pode ser um combate interno também, né?
onde tu vai te sentir acuada, mas realmente tu está sendo atacada. Então, tu vai ter essa sensação, tu vai ter esse período, tá? Não sei por quanto tempo, não sei mesmo, tá? Mas tu pode chegar a esse ponto. Pode ser interno? Pode, tá? Mas significa que tu vai ter um conflito. Talvez, vamos lá, né? A carta aqui tá muito, né, em cima de pensamentos, em cima, por incrível que pareça, de emoções, né? Copas e paus, paixões e emoções, mas está muito em cima do pensamento, decisões que tu toma, pensamentos que tu tem, ações que tu toma a partir desses pensamentos que podem estar alimentados pela paixão ou pelas emoções, correto? Então talvez isso daqui seja o período final em que tu vai ter que, através dessas decisões, provar aquilo que tu realmente se transformou. Tu vai ter que provar para as outras pessoas, né? Para aquelas pessoas que tu magoou, correto? Para aquelas pessoas a qual tu tomou decisões, que tu decidiu um caminho, que tu mudou esse caminho, tá? Então, talvez seja um período de conflitos nesse sentido, não de conflitos ruins, mas de conflitos assim, eu quero provar aquilo que eu estou dizendo, mas as pessoas não vão acreditar. Então, talvez tu tenha que realmente lutar muito, tá? Vai exigir muita força, muita dedicação, muita resistência. Mas essa bruxinha tem. Então, tenha a mesma resistência que ela. Apesar dela estar meio apavorada, mas ela não desistiu, ela não se entregou. Então, não se entregue nesse processo. Não tenha medo de lutar, tá? Só que, tipo, é uma luta que tu sente que não seria necessária se as outras pessoas aceitassem com mais fé. Mas veja bem, tu magoou essas pessoas, então, ou, né, elas sabem que tu magoou outras pessoas. A desconfiança, né, sempre vai caminhar com esse processo, né? Tu vai ter que conquistar e desmanchar essa desconfiança. Tu vai ter que conquistar novamente a confiança. Mas não é garantia de sucesso e também não é garantia de fracasso. Lute. Lute e conquiste. Mas pode ser que seja de sucesso. Por quê? As cartas que estão no oculto. Essas aqui eu julgo sempre o oculto como as cartas mais importantes do jogo, porque elas não têm tempo, elas permeiam todo o processo. Então olha só, o 3 de copas, né? O 3 de copas que tu deixou para cá não é este. Esse aqui é o 3 de copas, ou seja, dentro desse processo, o resultado final é isso aqui, ó. Tu vai festejar, tu vai ficar alegre, tu vai ficar feliz, tu vai ter pessoas que realmente vão querer estar em volta de ti, tá? Então tu vai ser um período de comemoração. Tudo isso permeia para que tu consiga isso, tá? Tu consiga entrar em equilíbrio consigo mesmo, em equilíbrio com todas as coisas, um equilíbrio emocional. Vejam como elas estão com os pés na água. A água representa as emoções, né? O vento, o pensamento. Então, o que acontece? Né? Uma carta que representa o que permeia e o resultado final, tá? Período de felicidade, de equilíbrio emocional, tudo vai ser muito bom. E tu vai comemorar com a pessoa ou as pessoas aqui. Não tá me parecendo coisa romântica, tá? Não tem nada aqui indicando isso. Parece uma viagem pessoal mesmo, tá? O As de Espadas representa a rapidez. As é o começo, espadas é o pensamento, e não tem coisa mais rápida nesse deck do que o pensamento. Então, sempre que temos espadas, elas são afiadas, elas são decididas, ou seja, representam pensamentos, né, que tu vai executar e com rapidez. No caso do As de Espadas é um começo, né? Esse final vai levar a um novo começo e isso vai ser muito rápido, tá? Lembrando, rápido e intenso, tá? Muito intenso e vai afetar muitas pessoas, tá? Então, uma carta boa, né? Todas essas 3 cartas aqui são boas, tá? Aí nós temos o Imperador. O Imperador é uma carta fortemente masculina, tá? É uma carta de decisão. Veja, o Imperador é o grau máximo, ele é superior aos reis. Então, representa que tu está na sua autoridade, tu é a autoridade máxima dentro desse processo, correto? Tu pode ter ajuda divina, né, representada aqui pela carta do mago no presente? Pode.
mas é tu o dono desse processo, tu é que vai tomar as decisões, ninguém mais. Veja, tu não pode, não deve e não fará ouvir os outros para tomar a decisão que eles querem. Tu vai tomar a tua própria decisão. Quer dizer que tu não vai ouvir os outros? Não. Significa que tu vai ouvir. Veja, essa carta aqui do imperador, né? Veja, ele não tem um império ainda. Ele só tem um monte de pedras, né? Ele só tem o trono. Mas olha só, ele tem um cão aos seus pés e um gato no colo, tá? Bom, e o cetro, né, representando o poder de decisão. Por quê? Ele tem que decidir, ele está construindo o seu reino, ele está construindo o seu império. Para construir, o que tu precisa? Amigos fiéis. Veja, o cão ali que está descansando, ele está ao lado dele, então representando os amigos fiéis. Veja, tu vai usar os conselhos, tu vai utilizar a sabedoria, tu vai usar dos amigos, né? A força que os amigos vão te dar. 3 de copas, correto? Mas também tem um mapa aos seus pés, tem um pergaminho que parecem constelações, parecem símbolos. Significa que tu vai utilizar esse conhecimento, né? No caso aqui, se representarem constelações, tu vai utilizar o conhecimento dessas pessoas e do divino. Então tem também aqui um significado que tu vai tomar as decisões, tu é o agente principal, mas haverá também uma influência, tu usará também dos teus guias, dos teus mentores, dos teus deuses, tá? Mas lembre-se, tu tá acompanhado por amigos fiéis. Então use-os no sentido de ouça-os, né? Ouça seus conselhos, deixe que eles te ajudem. O imperador não constrói nada sozinho, correto? Mas ele é quem toma as decisões. Uma energia fortemente masculina pode representar a força masculina que tu tenha, desse lado não emocional. Veja, o imperador, ele não usa as emoções, ele toma as decisões. Ele usa a experiência pela sabedoria, ele já tem uma certa idade, ele não é um jovem bruxo, né? Ele é um bruxo velho. Então, mostrando a carga, né, do período que ele já usou da vida dele, ele vai trazer tudo isso. Mas ele é decidido. Então veja, também uma carta de aviso. Não tome as decisões tão de maneira autoritária. Lembre-se dos amigos, mas é tu quem toma as decisões. Deixe sempre claro, é a tua vida, é tu que está construindo a tua vida e não os outros. Não deixe os outros decidirem por ti, tá? Bom, eu acho que ficamos por aqui. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Quem ficou até aqui, eu agradeço muito, né? Espero que a mensagem tenha ajudado, que os deuses tenham ajudado vocês, tenham trazido alguma coisa significativa. Peguem aquilo que ressoa com a vida de vocês, libere para o universo aquilo que não ressoa, não é energia boa para vocês, tá? Espero que que eu tenha trazido através dos deuses, através de mim, os deuses tenham trazido uma mensagem importante para todos que chegaram até aqui, ok? Então, agradeço, deem seus comentários, se gostaram, gostaram, se não gostaram, falem, escrevam, digam, não gostei, né? Por que tu não gostou? Me explica, o que posso melhorar, correto? Eu adoro ouvir as mensagens, né, ler alguma coisa quando me dizem assim, ó, tu precisa melhorar em tal coisa. E aí eu vou ver, né, como um imperador, eu vou ver se tem razão ou não e posso melhorar. Mas sem a dica de vocês eu nunca vou ver. Ok? Muito obrigado. Até a próxima leitura. Eu tentarei fazer a leitura diária. Quando isso não acontecer, porque alguma coisa, algum imprevisto aconteceu. Então será uma leitura diária ou quase. Ok? Até amanhã ou até a próxima leitura. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Odin e Frigga lhe garantam um bom final de semana, uma boa semana, um bom dia para vocês. Até a próxima!